Gota elétrica lá no alto, gota elétrica em Araras, gota elétrica em Albuquerque. Aliás, por falar em Araras, você também tem no bairro de Fátima, em Araras, você tem o Posto Santo Estevão. Gasolina de qualidade, gasolina Fit, num posto ecologicamente correto. Posto Santo Estevão. Daqui a pouco o secretário de Desenvolvimento Social, o nosso Valdec, já chegou. Ele ontem não pôde vir. Quando chegou no final do programa, até ri, fiquei rindo dele aqui, que eu sei o que ele passou, porque eu também estou passando por isso. Esse negócio de implante dentário é complicado. Mas ele está aí, daqui a pouco a gente vai estar com ele no programa. E Vanderlei Pérez. Bom dia, irmão. Olá, bom dia, Hélio. Cá estamos. Eu queria saber, você fez um comentário, depois eu quero que você fale também. Aliás, pode ser antes, porque eu fiz também escrevi no Facebook e abri o programa hoje, falando sobre Gal Costa e sobre Rolando Boldrin. O país fica muito mais triste e perde muito em cultura. São dois artistas de grande importância e, para alguns, a Gal Costa tem assim, uma relevância maior, mas não dá como ignorar a existência do Rolando Boldrin, né, que era um artista completo e era uma pessoa muito voltada à questão da cultura popular, né? Ele é a referência, a grande referência no Brasil da cultura popular. A questão da contação dos causos, do valor que ele dava, de como ele prestigiava, né, os artistas, né, e promovia o conhecimento da arte popular, da arte de raiz, dessa cultura que faz tanta falta para a gente entender mais, né? Então, realmente, a morte do Rolando Boldrin, ela representa muito, mas foi uma pessoa, um artista que foi muito produtivo, né? Você vê que ele participou algum tempo de novelas, tal, mas ele foi muito focado nessa questão da apresentação, porque na apresentação de um programa, você se relaciona e produz, de fato, né? Produz Sim. coisa nova, né? Quando você está interpretando um papel, você apenas cumpre a sua função ali de artista, mas ele, num programa, ele conseguia influenciar muito na divulgação da cultura popular e nas carreiras artísticas. Ele foi muito importante para muita gente, não apenas para aqueles que assistiam ele e gostavam de vê-lo na televisão, mas também para aqueles a quem ele apoiou e produziu tanto ao longo desse tempo pela cultura no Brasil. Ator, cantor, compositor, contador de causos, apresentador de rádio, apresentador de televisão. E uma pessoa simpática, você gostava dele, verdade, você nem conhecia, já gostava do papo dele, né? Que ele era bom de papo, né? Ele era um bom contador de causos. E os causos que ele contou, muitos vão durar muito tempo ainda, né? Porque são causos muito, muito inéditos, né? Ele tinha muita coisa, muita história dele que ele buscava nas conversas, ele ouvia nos botequins, ele criava uma história, né? E essas histórias fazem parte da vida da gente agora. Muito bom. E Gal Costa, que trouxe toda a sensualidade do baiano, né? Da baiana, da mulher baiana, né? E colocou aí durante uma carreira longa, e morreu com 77 anos, né? E a Gal Costa tem até um episódio interessante dela lá no início da carreira, que o Gal é um nome que ela criou, né? Esse primeiro nome ela inseriu no nome dela, esse Gal não faz parte do nome dela, né? E quando ela coloca então esse nome artístico Gal e Costa, porque o Costa faz parte do nome da família, ela vai criar um problema naquele movimento da Tropicália, porque havia o Gal Costa e Silva na época, né? Que era o terror da Tropicália, era o terror dos artistas, né? Naquele período de ditadura. Então, e o Gal Costa e Silva, essa coisa de essa abreviatura de general, GN é nova, porque antigamente a imprensa abreviava general como Gal. Então o general Costa e Silva não era Costa e Silva, era Gal Costa e Silva. E alguns jornais colocavam Gal Costa e Silva. Então você tem esse episódio assim, e o Caetano Veloso, que é talvez o mais dessa turma aí, foi um dos mais perseguidos naquele período da ditadura. Ele criava ele achava aquilo impróprio para ela, né? Como se fosse uma homenagem ao Gal Costa e Silva. Mas são episódios aí do início da carreira, né? Que depois o nome se estabelece, ninguém mais lembra do Gal Costa e Silva, mas lembra do Gal Costa. Ela criou uma musiquinha, Meu Nome é Gal. Exato. Ela tinha uma voz muito forte, né? E ela cantava, meu nome é Gal, porque era já para mostrar que você era o general. Você consegue, é interessante quando você pega um artista assim de nome e você consegue identificar ele entre os demais.
você ouve Gal, é Gal, não tem, você não vai confundir com Elis. Isso. Da forma que alguns são artistas que têm uma voz muito forte, né? E que você vai sempre lembrar uma pequena parte da música que ela está cantando, você vai saber que aquela voz é da Gal Costa. Então, ela realmente marcou para a história da música popular brasileira. Vanderlei, o relatório do Ministério da Defesa. É uma inconsequência, né, cara? Eu acho que um ministério de governo, uma instituição não pode se prestar a um papel desse de permitir a dúvida quando não há o que duvidar. Né? Então, eu até vi um texto muito interessante do Antagonista, que esse ministro da Defesa aí, ele pariu um rato, porque ele criou uma situação e, além de, agora, depois de tanto tempo, mais de 40 dias já da eleição do primeiro turno, ele, além de não apresentar nada, ele ainda levanta dúvidas. O relatório ainda sugere que faça um novo levantamento, como se isso já não tivesse sido feito e como se isso fosse ainda dar um alento para esse povo que, acreditando nas dúvidas que essas instituições deixaram ser criadas, fossem para a rua e criassem esse distúrbio que fez tão mal, não só ao Brasil, não só ao modelo político que está mudando, né, mas também para a própria democracia brasileira. A gente tem que entender que, da mesma forma que a gente tem que aceitar um resultado de jogo, seja 1-0, 2-0, até se o juiz tenha roubado, ou se o VAR não tem exatamente aquele resultado que você gostaria, você tem que entender que o resultado é o resultado. E no caso da urna eletrônica, duvida dela quem não lembra como é que era a votação na época do papel. Rapaz, era um troço de doido. As pessoas queriam votar em branco e não votavam em branco, porque sabiam que o voto ia ser preenchido com o número de alguém. Né? Então, e a questão do nulo, ou seja, as dúvidas eram muito grandes, os mapas eram tudo no papel, no lápis, né? Nem era na caneta. Então, ou seja, você tem uma urna eletrônica e você tem um mecanismo desse, com essa estrutura que tem da Justiça Eleitoral, né? Para fazer a coisa funcionar. E, ao invés de contribuir, né, querer tumultuar, é muito feio. E, sempre lembrando, as pessoas têm uma referência errada do que é o Ministério da Defesa. Esse ministério foi criado em 99 pelo Congresso Nacional e pelo Fernando Henrique. Não havia, até 99, Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é uma secretaria do Estado, como se fosse uma secretaria municipal dentro do governo da prefeitura. Sim. O Ministério da Defesa é um dos ministérios do governo federal. Ele é subalterno do presidente. Então, ele não deveria nunca se colocar nesse papel de querer fiscalizar, porque ele é extremamente parcial. Porque o Ministério da Defesa, esse quadro que está aí, se desmonta quando acaba o governo. Vai vir um novo Ministério da Defesa. Tanto que esse ministro da Defesa que está aí, que fez essa lambança, a gente pode dizer assim, porque nós temos direito de crítica, né? Cuidado, hein? Não tem que ter esse cuidado, porque nós temos o direito de opinião, o direito de crítica. É uma lambança muito grande que o Ministério fez, mas esse ministério vai acabar, vai vir agora um outro ministro, e esse ministro que está nesse cargo, ele já foi colocado porque ele aceitou esse papel menor, porque o que estava antes, o presidente passou o cerol nele, quando ele começou a falar umas coisinhas que o presidente não queria ouvir. Então, ele é um oficial militar, mas muito submisso aos interesses políticos do governo. Então, quando ele faz isso, um papelão desse, de colocar em dúvida, e depois não apresentar nada, e deixar agora o próprio pessoal, tá aí o povo dos caminhoneiros estão muito bravos com ele. Agora está todo mundo chateado, né? Esse exército, é isso, é aquilo. Eles acreditavam que havia realmente, porque não está se falando, criou-se uma ideia de que o Ministério da Defesa era Forças Armadas, e não é. É uma secretaria do Estado, do governo brasileiro. É um cargo submisso ao presidente da República. Então, ele já não deveria ter aceitado esse papel. Que fizesse as Forças Armadas, fizesse esse papel de auditoria, essa coisa, pelas Forças Armadas, tudo bem. Mas por um órgão de governo, que perdeu a eleição, não, é feio, não ficou legal isso não, entendeu? Mas passou, né? Eu acho que agora acabou o problema e começa de novo. Ele dá para entender assim, tá tudo bem, foi tudo certo, bom, mais ou menos.
Eu não sei como é que ficou não, mas tem problemas. Tipo aquela briga de namorado que termina, mas tem aquele caso lá atrás, lembra? Pois é, rapaz. É uma coisa muito feia, cara. Isso é Brasil. Mas vamos ver se a gente anda para frente. A política está sempre andando para frente. Vamos ver se ela vai andar para frente de fato agora. E a gente vai ter outros problemas e, quem sabe, isso amadurece a gente, amadurece um pouquinho mais a democracia. Como é que você vê daqui para frente, né? O dia 1º, a posse do Lula, o que você acha o que vem por aí? Vem coisa boa por aí. Primeiro, que nós vamos aquietar o nosso lado ruim, que ficou muito exposto nesse período de ódio da política, né? Nós fomos provocados, a sociedade brasileira foi provocada a se manifestar e ela se manifestou, né? Então, todos aqueles nossos demônios que a gente guarda e esconde tão bem, eles ficaram muito aflorados nesse período da campanha. Nós vimos aí muita gente boa falando besteira, fazendo maldade, disseminando mentira, disseminando fake news. E eu acho que isso agora, com a pacificação, né? O Lula falou ontem sobre pacificação, e é muito necessário isso, porque nós não compomos nós não somos uma sociedade perfeita, nós somos um país de 200 anos apenas, né? Tiramos esquece os 1500 a 1800, aquilo não existiu. O Brasil começa a acontecer em 1808, quando de fato, né, você vai ter deixa de ser uma colônia para ser um país independente. E aqueles movimentos culturais que acontecem a partir de 1800. Então, é um país muito novo, então a gente tem muitos defeitos e a gente precisa aprimorar, né? Então, tudo que a gente faz que vai servir para você se piorar, é muito ruim. E nós pioramos muito enquanto sociedade nesses tempos de extremismo, antes ainda, na época da esquerda, que ela foi muito à esquerda, para um extremo, e nós fomos ainda muito mais à direita com esse governo que está acabando, né? Então, você vai ter um governo que tem a obrigação agora de ficar mais ao centro, até porque as casas, Congresso, a Câmara Federal, o Senado, eles vão estar olhando mais para o centro, eles vão deixar os extremos, e se o governo fizer bem o seu papel de conciliador, de pacificador, a gente pode ter um país melhor, pelo menos mais em paz pela frente, isso vai ser muito bom. Você acha que essa briga dos 3 poderes que está agora, que acontece agora, a tendência é terminar? Faltou liderança ao Bolsonaro nesse momento? Quer dizer, vem faltando ao longo dos meses e deixou com que o Supremo aparecesse? O Supremo apenas reagiu, né? O Supremo é um poder que foi desrespeitado pelo presidente, né? Ele diversas vezes provocou a distensão. Então, e isso ele provocou também com as casas, só que nas casas políticas, como ele já era político antes, quase 30 anos deputado, ele tinha noção do poder do Congresso sobre ele, e ele sucumbiu aos políticos. O Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa inédita, que eu achei isso nunca aconteceu no Brasil, e talvez não aconteça de novo, que foi nomear um governo sem uma nomeação, sem uma indicação. Ele nomeou um ministério sem uma indicação de político. De político, dos Isso partidos. aí foi uma coisa assim, poxa, esse cara tem realmente alguma coisa boa pela frente. Aí, quando vê, ele não consegue, porque é aí que você faz os arranjos para conseguir os apoios das casas, né? Então, ele faz isso, mas ele não consegue viver nesse mundo que ele criou. E ele começa a ter tanta dificuldade que ele tem que fazer o pior que ele fez, que é onde ele entregou o governo, que ele vai fazer essa composição com o Centrão, né? O Centrão representa uma coisa muito ruim, porque ele representa os interesses. Centrão é orçamento secreto, é vantagens, é tudo que é de ruim. E ainda, né? pegou uma pandemia, né? E aí tem a pandemia, tem a questão também da guerra na Europa, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, ela tem efeitos, e que vai ter efeito colateral para mais 5, 10 anos ainda, né? Ele movimenta a ordem mundial, entendeu? Não só na economia. Então, vai ser muito ruim. Mas cumpriu o seu papel, e dentro da democracia forte, e dentro de um país onde as instituições estão fortalecidas, você vê, passa tudo isso, insufla uma categoria, que são os caminhoneiros, para fechar a estrada, você tem a corrupção das instituições, PRF ajudando o manifestante, não cumprindo o seu papel. A única função da Polícia Rodoviária Federal é manter a estrada funcionando. Ela ajuda o cara a fechar a estrada dela. Isso é um absurdo, cara. Então, essas coisas erradas, agora a gente vai colocar de novo ao centro, e quem sabe daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, o Brasil experimenta de novo a direita. É um bom caminho para o país, entendeu? Mas numa coisa mais
mais lúcida, né? Nós vivemos tempos muito loucos aí nesses 4 anos e sobrevivemos a isso. Isso é bom. A gente não tem tempo para falar hoje, que o Valdec já está aí, mas E a vez é dele. Hã? E a vez é dele. A vez é dele, né? Mas uma coisa que eu quero te perguntar aí, daqui a uma ou 2 semanas, se vão aparecer novos nomes. Você falou na direita, você tem aí Romeu Zema, não dá para a gente levar isso hoje não. Romeu Zema, o Sérgio Moro, exato. o governador lá do Rio Grande do Sul. O próprio Alckmin, que está mais à direita do que à esquerda, né? O Alckmin. Embora São ele seja novos nomes PSDB. que podem aparecer aí. Mas você acha, para encerrar esse nosso bate-papo, você acha, Vanderlei, que o Lula ele passa a ter uma oposição muito forte, ou seja, esses 58 milhões de votos que vão para as ruas agora, dia 15 de novembro, já está marcada uma mega manifestação no país inteiro, no 15 de novembro, semana que vem do feriado. Esse povo vai fazer oposição? Olha, é muito inocente quem acredita que esses camaradas que foram eleitos aí pela direita estão lá pelo Bolsonaro. Eles estão lá pelos seus próprios interesses, né? Eles até se submeteram ao Bolsonaro para poder chegar ao poder. Então, quando eles ocupam os cargos no Senado ou na Câmara dos Deputados, eles vão fingir ali, se mostrar, não vão desagradar aquele eleitorado que levou eles para lá, é um eleitorado mais à direita, mas eles vão, aos poucos, assimilando os interesses que eles precisam contemplar junto ao governo. E o Lula, ele é um político, né? Então ele está muito amadurecido, mais ainda do que já estava, ele consegue levar 8 anos de governo sem problemas, né? Ele vai ter o período do mandato dele sem dificuldade, e na época de um PSDB forte, de uma oposição muito contundente contra ele, com o Fernando Henrique, aquela coisa toda. Então você tem ele vai conseguir, aos pouquinhos, amaciando essa gente, e vai dar tudo certo no final. Porque, na verdade, o Lula é político, coisa que o Bolsonaro não quis ser. Exatamente. Né? E a política, é preciso também. se fazer política. Né? Você não consegue ser político sem fazer política. E o Lula sabe fazer política. Você vê que quando ele busca o Alckmin para fazer o contraponto com ele, já prova de que ele é político. Quando ele tem esse procedimento no governo de transição, imagina o que eles não estão vendo lá de coisas com as quais se desagrada, nesses documentos, nessas informações que estão recebendo, e você vê a elegância que o gabinete de transição está tratando esse assunto, com serenidade. Tem tempo para apresentar o que estava errado, não é hora de discórdia. Né? Então, ou seja, está tudo andando direitinho, eu acredito que vai andar para frente, mais uns 3 meses, eu acho que até lá para meio do ano que vem, esse país já está pacificado, esses ódios já estão esquecidos, e a gente vai andar para frente, que é tudo que a gente precisa, né? Porque governo só atrapalha. Quem faz o Brasil funcionar é o brasileiro. Quem faz as coisas funcionarem são as empresas, são as pessoas, não é governo. O governo, quando muito, ganha para atrapalhar. Vanderlei Pérez, também falei dele hoje na abertura do programa, quando eu falei das suas histórias e os seus causos, que ele sempre tem causos para contar também. Tem um caso ele volta com a gente. Vanderlei, obrigado, irmão. Prazer estar aqui contigo, Hélio. Até a próxima. E até a próxima entrevista aqui, vai ser muito boa, né? O Amaral está aí, o Ney Vieira está aí. O nosso Amaral já chegou, secretário de Desenvolvimento Social, tem muita coisa para falar com ele, né? Ele também tem muita história para contar. É outro contador de histórias, né? É outro contador de histórias. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando você o seguinte, Supergás Brás agora tem Pontos Mania. Pontos Mania está lá no Supergás Brás. Você comprou gás, você está adquirindo, está ganhando Pontos Mania. Ganhou Pontos Mania, na tua próxima compra o gás fica mais barato. A gente volta já.